Vamos passar para o último ato desse culto, que é a exposição da palavra de Deus. É o momento que Deus continua falando conosco, só que agora de forma mais direta, através da sua palavra. E eu peço à igreja, por gentileza, que abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Temos exposto essa carta já há bastante tempo aqui na igreja e chegamos ao capítulo 4, onde nós temos muitas aplicações para nós através desse texto. Então acompanhe, por gentileza, a leitura do verso 1 ao verso 6, que diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi pregado também a mortos o Evangelho, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Então atendei, meus irmãos, a palavra de Deus, a Santa Escritura, o que ela tem a nos dizer nesta noite. Meus irmãos, o cristão, pelo fato de ser cristão, está comprometido a abandonar os costumes pagãos, a antiga vida, o antigo modo de viver, a antiga forma de falar, o antigo modo de proceder, porque agora ele serve a um Deus vivo que traz para ele preceitos da sua palavra, que dita para ele agora o seu modo de viver, o seu modo de agir. O cristão é confrontado aqui neste texto com duas possibilidades. Primeiro, ou ele vive para si mesmo, ou ele vive para Cristo. Ou ele vive para si mesmo, ou ele vive para Cristo. Se escolher viver como os ímpios à sua volta, refestelando-se em seus prazeres pecaminosos, vivendo a vida como se não houvesse amanhã, curtindo a vida de modo que ela fosse envolta de si mesma, como a finalidade de viver é apenas viver e não para a glória de Deus, você não terá problema nenhum nesse mundo concernente à perseguição, concernente à sua fé, concernente àquilo que você crê, concernente às Escrituras. Não, você não terá problema nenhum se você quiser viver para si mesmo, viver como os ímpios. Mas se você quiser viver de forma justa, piedosa, levando em si o sofrer de Jesus na própria carne, você sofrerá nas mãos dos ímpios. Você haverá de ser perseguido por causa da sua fé. Você haverá de ser perseguido por causa dos seus ideais. Você sofrerá, porque aquele que abraçou a fé em Cristo, que foi alcançado pela graça, ele não vive mais para si mesmo. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos ler juntos o restante do versículo comigo? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou por mim. Então ele se entregou por mim, por você, para que vivêssemos a vida dele para ele.
E se vivemos a vida de Cristo, sofremos os sofrimentos dele, coparticipamos dos sofrimentos dele. E com base nisso, eu coloco o tema do sermão dessa noite em Vivendo segundo a vontade de Deus. Parece óbvio, talvez você já ouviu essa proposição várias vezes na sua vida, vivendo segundo a vontade de Deus, mas hoje nós vamos entender esta proposição sobre a ótica de Pedro. Acompanhe comigo, por gentileza, o verso 1 e 2, nós vamos ver em todo o texto, do verso 1 ao 6, que Pedro nos aponta, meus irmãos, 3 modos, ou 3 formas, ou maneiras de vivermos segundo a vontade de Deus. E a primeira delas está aí no verso 1 e verso 2, coparticipando do sofrimento de Cristo. Está aí. A primeira forma de viver, ou a primeira maneira de viver segundo a vontade de Deus, é coparticipando no sofrimento de Cristo. Ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, Pedro está dizendo, considerem esse sofrimento, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Acompanhe comigo, o que é armar-se do mesmo pensamento? Pedro aqui utiliza uma palavra que ela traz um sentido de militarismo, de você se armar mesmo, de você se munir, de você estar pronto a envidar todos os esforços numa batalha para também ter o mesmo pensamento. Qual? Que pensamento é esse que Pedro está falando? Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Sabe quando você diz assim, eu vou receber uma notícia, ou alguém virá à minha casa, ou eu tenho algum evento para participar, então eu vou preparar o meu espírito. Você já disse isso, eu também. Eu tenho que preparar o meu espírito, eu tenho que armar o meu pensamento para esta ocasião. Pedro está mais ou menos nos direcionando a esse entendimento, claro que com muito mais profundidade. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós, lute, se esforce, para que você também tenha esse mesmo pensamento. Sabe qual? De que eu e você também iremos sofrer, a exemplo de Cristo. Pastor, pelo amor de Deus, mas o senhor já tem uns 3 sermões que o senhor só está pregando o sofrimento. Bom, meus irmãos, lembrem-se que Pedro está escrevendo para peregrinos e forasteiros, ou seja, cristãos que não pertencem a este mundo, que têm que exercer a sua cidadania celestial na terra e que eles precisam estar prontos para sofrer na carne, para serem perseguidos, difamados, acusados, e Pedro então precisa preparar os irmãos. Pedro precisa fazer com que os irmãos armem o espírito, o pensamento, para compreender que a vida cristã não é um mar de rosas, que a vida cristã nem sempre é só vitória, que a vida cristã nem sempre é viver de dar testemunho, de porta aberta, de cura. Não! Que a vida cristã, meus irmãos, é, acima de tudo, coparticipar do sofrimento de Cristo. É por isso que nós temos que cantar com muita fé aquele cântico que nós gostamos muito. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou fazer o quê? Do seu sofrer, participar. Você tem fé para cantar isso? Meus irmãos, eu costumo dizer e repito, às vezes nós não mentimos, mas nós cantamos. E quando cantamos, talvez de forma irrefletida, será que nós entendemos mesmo a profundidade desse chamado a sofrer, o sofrer de Cristo, a viver o sofrer de Cristo? É claro que a vida cristã não é só sofrimento, não é isso que Pedro está nos falando, mas Pedro está nos preparando para compreender. Nós temos que nos armar desse pensamento de que assim como Cristo sofreu na carne, nós também haveremos de sofrer. Cristo foi humilhado, difamado, Cristo recebeu em si todo o castigo que nos traz a paz. Não deram crédito à sua pregação, à sua palavra, e hoje, infelizmente, nós vemos uma gama de cristãos desapontados com a fé, desiludidos com a igreja,
tristes com o cristianismo porque estão sofrendo, porque estão passando dificuldades. Até questionam a Deus: meu Deus, quando eu estava no mundo, a minha vida era melhor, eu não sofria tanto como eu estou sofrendo agora. Ninguém te enganou. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. A primeira dificuldade já está aí, é o que nós lemos aqui em Gálatas 2:20. Já não somos nós que vivemos mais, Cristo vive em nós. E esse viver que vivemos na carne agora, meus irmãos, é Cristo. Vivemos pela fé no Filho de Deus. E viver, meus irmãos, os sofrimentos de Cristo, viver a realidade de Cristo, é como o texto de Gálatas 2:20 diz: é viver pela fé. É viver pela fé mesmo. Porque se não for pela fé, nós não damos conta. E Pedro está querendo abrir nossos olhos. Então a primeira maneira de viver segundo a vontade de Deus é coparticipando no sofrimento de Cristo. Entenda isso. É por isso que nós aqui somos tão insistentes, persuasivos, batemos tanto nessa mesma tecla quando pregamos que a verdade do Evangelho não pode ser diluída. Vender um Evangelho de uma graça barata, vender um evangelho aonde você é convidado a estar aqui para viver de flores. Não, meus irmãos. Para que você entenda que todo sofrimento na sua vida é Satanás. Não. Nós temos que entender que, além de ser um privilégio sermos chamados cristãos e viver essa nova vida pela fé no Filho de Deus, é um privilégio também sofrermos por este nome, porque o nosso Jesus sofreu, o nosso Mestre sofreu. Você já viu alguém dizendo assim: nossa, eu estou sentindo uma dor e eu estou igualzinho a mamãe? As pessoas falam isso com saudosismo, né? Mamãe sentia isso. Ah, papai falava isso, eu estou igualzinho papai, eu estou esquecendo, está acontecendo isso comigo. Ou então você se vê numa situação de sofrimento que você fala: nossa, estou igual a mamãe, estou igual ao papai. E você fala até com um certo orgulho mesmo sofrendo, porque te vem aquela memória afetiva de quem te amou tanto que sofreu da mesma maneira que você. Com Cristo, meus irmãos, isso é infinitamente maior. Se sofremos aqui, nós temos que olhar para Cristo e armar-nos desse pensamento de que Ele também sofreu na carne, mas deixou o pecado. Veja que muitas pessoas utilizam, meus irmãos, do argumento do sofrimento para pecar. Ah, eu estou pecando, eu peco porque eu estou sofrendo demais. Eu caí em pecado, eu me entreguei ao adultério, eu me entreguei à fornicação, eu me entreguei ao suborno, eu me entreguei a negócios ilícitos, eu tenho assistido coisas que não devo mesmo. Ah, porque eu estou sofrendo demais. Ninguém senta na cadeira que eu sento para saber o quanto que eu sofro, o quanto que eu batalho, o quanto eu pelejo. E geralmente nós usamos a desculpa do sofrimento para justificar o nosso pecado. Mas aqui Pedro está dizendo: o exemplo não é Cristo? Então armai-vos desse pensamento, porque aquele, Jesus Cristo, que sofreu na carne, o que ele fez? Deixou o pecado. Deixou o pecado. E é isso que nós temos que fazer também. Para quê? Verso 2, olha a finalidade de nos armarmos deste pensamento. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vivendo segundo a vontade de Deus, coparticipando do sofrimento de Cristo. Por que Cristo teve que sofrer tanto na carne? E para que temos que nos armar deste pensamento? Para que no tempo em que nos resta aqui, eu não sei quanto tempo resta para mim, se 10, se 20, se 30 anos, ou não sei quanto tempo nos resta aqui, vivendo nesta carne. Mas uma vez, meus irmãos, nos armando desse pensamento de Cristo, é para que no tempo que nos resta, já não vivamos mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Como eu e você tem vivido esta nova vida que Deus nos deu?
se é Cristo mesmo que vive em nós, como o texto diz, e talvez até cantamos com tanta ênfase como o cantor Fernandinho, né? Cristo vive em mim. Aí soltamos o brado. Aleluia, Cristo vive em mim. Será que sabemos as implicações disto? De Cristo viver em nós? Já não é mais a nossa vontade, já não é mais o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, já não é mais a minha vontade, mas o meu viver é Cristo, para que no tempo que me resta na carne, eu compreenda, até aquele grande dia que o Senhor me chamar, que eu preciso, meus irmãos, de viver de acordo com a vontade de Deus e não segundo as paixões da minha carne. Porque elas são muitas. Paixões da carne aqui é um termo genérico, né? Paixões dos homens é um termo genérico para designar todo tipo de desejo humano. Dinheiro, sucesso na vida, fama, prazeres em mulheres, em homens, aquele sentimento da autorrealização a todo custo, o viver para si mesmo. Pedro está dizendo que uma vez que nós nos armamos do pensamento de que vamos sofrer como Cristo sofreu, isto serve para que no tempo que ainda nos resta aqui, nós venhamos a viver segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas próprias paixões. E a pergunta continua reverberando: para quem eu e você temos vivido? Para nós mesmos ou para Deus? A resposta talvez nos parece óbvia pela teoria, mas e na prática? Por vezes eu me pego vivendo para mim mesmo. Talvez, meus irmãos, uma pregação como esta, nós temos a tendência de dizer assim: pastor, mas todos nós aqui somos crentes, somos cristãos, somos servos de Deus. Sim, meus irmãos, mas Pedro aqui está escrevendo para crentes mesmo, para cristãos, que durante a peregrinação, a jornada nesse mundo, poderiam se sentir tentados, por causa do sofrimento, a abandonar a fé e começar a viver para si mesmo. Quer saber de uma coisa? O Império Romano está me perseguindo, já mataram meus filhos, quiçá já mataram minha esposa, e eu tenho que viver mudando de um lado para o outro. Eu vou viver agora para mim mesmo, eu vou viver minha vida. Vamos conjecturar e contextualizar. Vou viver para mim mesmo. Chega, pastor, estou perdendo muito tempo na igreja. Estou perdendo muito tempo, é muito trabalho, é muita programação, é muita coisa que a gente tem que estar envolvido, e a minha vida está correndo, a minha vida está seguindo o fluxo, e eu preciso de viver. Lembre-se, você não vive mais para si mesmo, se é que de fato você vive pela fé no Filho de Deus. Essa é a questão. E o ponto aqui é fazer eu e você refletir para quem nós temos vivido. Na teoria é muito fácil, mas na prática, esse é o ponto. Esse propósito é para que vivamos no tempo que ainda nos resta, segundo a vontade de Deus. O sofrimento faz o pecado perder o poder na nossa vida. O sofrimento talvez pode provocar em alguns desânimo e uma tendência a pecar, mas pode provocar em outros a gratificação de arremeter a sua mente a Cristo e entender: eu agora tenho mais motivo para continuar caminhando, porque sofrendo eu sei que eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo, porque o meu Jesus sofreu, o meu Jesus padeceu, o meu Jesus padeceu na carne, sentiu tudo o que eu sinto e muito mais, com muito mais intensidade. Abandono, traição, rejeição, tanto no corpo quanto na alma, toda a sorte de sofrimento, meus irmãos, incidiu sobre Cristo. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo e as paixões da carne não compensam, meus irmãos. E Pedro nos convoca a termos uma atitude militante contra o pecado. Armai-vos deste pensamento. A palavra de Deus também nos informa que a finalidade do sofrimento de Cristo em carne foi para que pudéssemos, a seu exemplo, viver segundo a vontade de Deus neste mundo.
Então, se do verso 1 a 2, a primeira forma de viver segundo a vontade de Deus é coparticipando do sofrimento de Cristo, a segunda vontade, ou a segunda maneira de vivermos segundo a vontade de Deus é testemunhando a nova vida. Qual é a segunda maneira de vivermos segundo a vontade de Deus? Testemunhando a nova vida. Primeiro, entender que você foi chamado ao sofrimento de Cristo também. E agora você vai testemunhar dessa nova vida. Olha os versos 3 e 4. Porque basta, eu gosto dessa palavra, basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Preste atenção. Houve um basta em nosso tempo de viver na carne. Um dia Deus olhou e, claro, isso é uma ação de Deus no tempo, porque na eternidade isso já estava decretado. Mas houve um dia no tempo em que Deus determinou um basta no nosso antigo modo de viver. Chega, você era um mentiroso, agora eu vou te lavar, te purificar, e agora você vai viver pela verdade. Olha, você era alguém que vivia se enrolando em negócios fraudulentos, mas agora você vai viver uma vida honesta. Olha, você vivia em pé de guerra no seu casamento, na sua família. Agora eu te chamo a ser um proclamador da paz no seu lar, um pacificador, um conciliador. Houve um momento para todos nós, meus irmãos, em que Deus deu um basta na nossa antiga vida. Deu um basta na vida de um assassino. Agora chega, você é meu. Fora da vontade de Deus onde vivíamos, fazíamos de tudo que desagradava a Deus, pecando contra Ele e vivendo segundo a nossa própria vontade. Para todos aqueles a quem Deus quer chamar, há um basta, assim como houve para o apóstolo Paulo um dia. Os irmãos lembram? Perseguidor de cristãos, consentiu na morte do diácono Estevão, arrastava as pessoas pelas ruas, estava com cartas para prender os cristãos, e um dia o Senhor, olhando aquilo, resolveu dar um basta naquela antiga vida do apóstolo Paulo. Ele cai para o chão com aquela luz irradiante nos seus olhos, e o Senhor o transforma, faz dele um dos maiores missionários depois de Jesus Cristo, um vaso de honra nas suas mãos. Você lembra o dia, se é que talvez você não nasceu num berço cristão, um dia que Deus disse um basta para a sua vida, da sua antiga vida, a sua antiga maneira de viver? Resistir ao pecado nos ajuda essa cruel escravidão do passado, e da grandeza da nossa redenção no presente e da gloriosa recompensa que Deus tem para nós no futuro. Então veja, são três coisas, Faz-nos lembrar da cruel escravidão no passado, da grandeza da nossa redenção no presente, quem nós somos, e da gloriosa recompensa que há no futuro para todos nós. O cristão não pode ter saudade do seu passado de escravidão ao pecado. Há ocasiões em que é errado olhar para o passado, pois Satanás pode usar essas memórias para nos desanimar, apontar para você, mas você é cristão, você era um mentiroso, eu sei quem você era. Você sempre estava comigo nas rodas dos bares, nos lugares mais promíscuos, você estava lá, agora eu estou te vendo lá na igreja, cantando, aprumou a sua vida. Talvez você pode ficar constrangido, mas não fique. Responda assim: é porque Deus deu um basta naquela minha antiga vida. É porque Deus disse um chega naquela antiga vida. E Ele tem para mim coisas que jamais eu teria naquela antiga vida, a começar pela salvação em Cristo Jesus. Mas, por incrível que pareça, tem cristãos que parecem que têm um certo orgulho do seu passado. Eu matava mesmo. Eu praticava isto e aquilo.
Ah, comigo não podia vacilar, não. E fala rindo, fala contando vantagem do que era, do que fazia. Meus irmãos, isso tem que gerar em nós um profundo sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, num misto de alegria, olhar para trás e ver de onde Deus nos trouxe, onde Ele nos colocou e aonde Ele irá nos levar. Mas não é olhar para o passado com saudosismo, para a nossa antiga vida, de maneira nenhuma. Podemos olhar para o passado de maneira didática, para lembrarmos de onde Deus nos tirou. Pedro expõe algumas atitudes desta antiga vida, desse antigo modo de viver, que está exatamente aí no verso 3. Veja, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em, primeiro, dissoluções. O que é dissoluções? É viver de forma desregrada, com excesso, para o próprio prazer. Tem em seu fim se desfazer, se diluir, se dissolver. Então, alguém dissoluto ou que vive em dissoluções é alguém que leva uma vida em excesso, uma vida desregrada. Concupiscências, o apóstolo Pedro ainda coloca aí. Também vivíamos nas concupiscências, é um termo geral para prazeres da carne. Borracheiras, pastor, o que é borracheiras nesta tradução? Farras, descontroles típicos de festas. Sabe aquelas pessoas que gostam de uma algazarra, de uma bagunça? É isso. Orgias, que são atos indecorosos, libidinosos, libertinos, de cunho sexual. Todos esses adjetivos negativos aqui pertenciam à nossa antiga vida, ao nosso antigo modo de viver. Bebedices, a entrega ao alcoolismo, cultos regados a bebidas e a orgias, e por fim, detestáveis idolatrias, cultos pagãos, adoração de si mesmo, dos prazeres da carne, sacrifícios humanos e de animais também, práticas horrendas. Quem já viu aí alguma série viking ou romana sabe qual era a forma que os pagãos viviam. Sacrificavam os filhos, sacrificavam animais, viviam numa vida completamente regada a muita bebida e de forma indecorosa. Agora imagine um viking se convertendo. Imagine um viking que não pensava duas vezes em partir alguém no meio com um machado, que vivia na bebedice, que vivia uma vida completamente desregrada. Agora ele converte. Um romano que era polígamo, que tinha várias mulheres, que adorava vários deuses, e agora ele se converte, e ele vai sentar do seu lado na igreja, cantar os mesmos hinos que você canta, talvez ser eleito um presbítero da igreja, um diácono, um pastor. Veja, meus irmãos, o contraste de quando a graça de Deus alcança a vida de um homem, de uma mulher, e Deus dá um basta, Deus coloca um basta. Só que não fica por aí. Quando você muda de vida, ou Deus te muda, lembrando que somos sempre agentes passivos nesta transformação, quando Deus muda a nossa vida, nós causamos, no mínimo, estranheza às pessoas que conviviam conosco. Fulano agora se converteu e ele não vai mais comigo para o barzinho. Fulano agora se converteu e ele não se assenta mais numa mesa para tomar 2, 3, 4 engradados de cerveja. Fulano agora se converteu e ela não sai comigo para as noites, para as baladas. Enfim, o cristão regenerado que vive segundo a vontade de Deus deve compreender que irá sofrer por esta nova vida, por testemunhar esta nova vida. Quer por vezes será excluído de certos círculos de convivência, talvez você já experimentou isso, ser excluído de alguns círculos da sua convivência, porque querendo ou não, você professa a sua fé.
É impossível você e eu, que fomos regenerados, salvos, em nenhum momento que estamos num círculo de amigos ou de família, não falarmos da nossa fé em Jesus. Nós falamos de tudo, de política, falamos de estudos, falamos de economia, falamos de criminalidade, falamos da falta de segurança, nós falamos de tudo, mas será que nós não falamos de Cristo? Não falamos da nossa fé? Nós não conseguimos criar uma ponte para poder falar da nossa fé? Alguma coisa está errada. Mas certo é que quando falamos, talvez começamos a ser excluídos de certos círculos. Talvez em certas rodas de conversas você não terá mais assunto. Você já se viu numa situação dessa? Numa roda de conversa em que você não consegue entrar no assunto, porque não é a sua realidade, não é o que você vive, não é o seu contexto. Uma certa feita, só para ilustrar o que eu estou falando, eu estava numa roda de conversa lá no almoço da família dos seminaristas. E lá foram vários pastores e muitos deles muito bem financeiramente, um status social muito elevado, pastores que vieram de São Paulo e tal, e a maioria dos seminaristas passam muita dificuldade, né? É difícil você ver um seminarista com situações financeiras boas. E de repente a gente conversando, e aí caímos numa conversa em que todos esses outros pastores estavam conversando sobre viagens que fizeram no exterior, a última corrida que eles haviam assistido em Interlagos de Fórmula 1 e tal. E aí de repente eu e mais 3 colegas começamos a nos ver completamente indiferentes daquele assunto. Não conseguimos entrar. Não era a nossa realidade. Não era algo do nosso cotidiano, o que nós vivíamos. Então nós não conseguíamos. Então vai até uma dica para nós, sempre que você estiver conversando, procure estabelecer pontes para que mais pessoas consigam dialogar com você, porque de repente a sua realidade pode não ser a dos outros. E aí, quando nós olhamos para o texto bíblico e nos vemos agora cristãos, talvez nós não temos assunto em certas rodas de conversa. Por quê? Porque agora nós temos preceitos a observar, agora nós temos valores a observar, e certos assuntos de fato não nos caberá. Ou você tem que estar disposto a dar a sua opinião e manter a sua posição e estar disposto a sofrer por ela. E às vezes o que nós fazemos? Às vezes nós preferimos nos calar, porque nós não queremos criar polêmica, nós não queremos criar ali um clima talvez ruim, pesado, né? E você deve evitar isso, mas não a custo da verdade. A verdade não. Martim Lutero disse: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. A verdade a qualquer custo. E às vezes nós não vamos nos caber. Você será julgado, você será difamado, zombado, estigmatizado como ultraconservador, como retrógrado, por suas convicções cristãs. Nossa, mas você ainda está nisso? Você ainda pensa assim? Olha, a sociedade está atual, você está lá no passado. Recentemente, a tal da rainha dos baixinhos, o Brasil é cheio de monarcas, né? O rei do futebol, o rei da música, a rainha de não sei o quê, é cheio de reis e rainhas no nosso país. Mas recentemente, a tal da rainha dos baixinhos disse categoricamente que a Bíblia precisa ser reescrita, porque a Bíblia é cheia de ódio, a Bíblia é cheia de discurso de ódio, de intolerância, então ela precisa ser reescrita. E é claro, vai chegar um tempo em que, se você quiser se manter fiel pela verdade da Escritura, a sua fé será provada e você vai ter que sofrer ainda mais por ela. Por enquanto a coisa ainda está light, está só no campo das ideias, mas vai chegar um tempo em que talvez o seu cristianismo vai custar o seu emprego. O seu cristianismo verdadeiro vai custar o seu status quo na sociedade.
O seu cristianismo vai custar o seu bom relacionamento com a sua família, como já aconteceu comigo. O seu cristianismo vai te custar uma posição que você vai ter que tomar em nome de Jesus, ou não. Estamos preparados para isso? Pedro está nos preparando. Armai-vos no vosso pensamento. Prepare-se para isso, porque o tempo está chegando, tá? E não vai demorar. E por fim, meus irmãos, este cristão deve compreender que viver segundo a vontade de Deus tem um custo muito alto. Então, você tem que colocar certinho os custos de servir a Deus. Ainda dá tempo de desistir, se você quiser. Espero que não, né? Porque a Bíblia não nos chama para desistir. A Bíblia nos chama para perseverarmos até o fim. E a última maneira, ou a terceira maneira em como podemos viver a vontade de Deus, né? Primeiro é coparticipando do sofrimento de Cristo. A segunda, testemunhando a nova vida. Terceira, versos 5 e 6, preparando para o julgamento final. Nossa, pastor, misericórdia. Que sermão, hein? Sofrimento e agora julgamento? Que isso, pastor? Olha, acompanhe comigo versos 5 e 6. Os quais, olha o verso 4, eu vou ler o verso 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao de devassidão. É o que eu falei, né? O seu novo comportamento em Cristo vai causar estranheza nas pessoas. Você era assim antes, por que agora você não é mais? Por causa da sua nova vida. Agora vem o verso 5. Os quais, quem são estes quais? Os que vivem aquela vida de devassidão, dissolução, concupiscência, orgia. Os quais, estes mesmos que às vezes nos julgam, nos excluem das suas rodinhas, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pastor, por que a palavra competente está aqui? Nos tribunais romanos, quando os cristãos eram levados para serem julgados, o julgamento deles não era justo. Eles eram julgados segundo o cristianismo que eles viviam. E eles pagavam o preço por isso. Então não era um julgamento competente, não era um julgamento imparcial. Era um julgamento tendencioso. Mas olha o que Pedro conforta os irmãos. Não se preocupem. Os que vos difamam, que vos perseguem, que vos maltratam, que proferem contra vocês palavras dolorosas pelo vosso cristianismo, olha, eles hão de prestar contas àquele que tem a competência devida para julgar vivos e mortos. Há um julgamento final, meus irmãos. E é fato que um dia a conta chega. As pessoas vão vivendo uma vida dissoluta, desregrada, insensata, baseada em suas filosofias de felicidade, como se diz por aí, né? Se te faz feliz não é errado, seja feliz, faça a tua felicidade. A vida é muito curta, é trem-bala, então aproveite o máximo. Mas qual é o conceito de aproveitar a vida para o mundo? Dentro de uma cosmovisão fora da palavra de Deus e da vontade de Deus, o que é aproveitar a vida? Claro, é viver para si mesmo. Não importa como. Viva para te satisfazer. Viva para ser feliz. Cada um se autodenomina dono e juiz da sua vida. O que mais ouvimos é: não julgueis. Quem é você para julgar a minha vida? A vida é minha e faço dela o que bem entender. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Inclusive crentes dizem isto: o pastor não tem nada com a minha vida, o conselho da igreja não tem nada com a minha vida. Quem é o pastor para se envolver nas minhas causas pessoais? Sou eu que cuido da minha vida, mas será que cuida mesmo? Qual o conceito de cuidar para você? Afinal, vivemos a época da ressignificação de conceitos, né?
A pós-modernidade gosta disso, ressignificar conceitos que já estavam estabelecidos. Na verdade, eu diria, vivemos a época do relativismo e do subjetivismo moral. Tudo depende da forma como você interpreta as coisas. Como eu já disse várias vezes aqui na escola dominical, para muitos, trair não é errado, porque está te fazendo feliz. Então, logo, adultério, traição, virou algo subjetivo, relativo, vai de acordo com o que você entende que é. O que vai julgar isto é o seu grau de felicidade. Se eu estou feliz assim, então me deixe, porque eu estou feliz. Eu estou feliz. O filho está vivendo uma vida errada, promíscua. Ah, meu filho, mas você está feliz? Então, se papai, mamãe, família está te apoiando, seja feliz. Cuidado com esse seja feliz, porque há um padrão de Deus de felicidade para nós. E há uma felicidade, aí uma felicidade momentânea. Na verdade, eu diria que há um iminente juízo sobre todos. A conta chega. Chega para reis e vassalos, juízes e réus, ricos e pobres, senhores e servos, e como diz Pedro aqui, vivos e mortos. Ele tem poder como juiz supremo para julgar vivos e mortos. O sábio pregador assevera em Eclesiastes 11:9, conforme a projeção, por gentileza. Vamos ler esse texto? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Claro, Salomão escreve aqui para o jovem, porque ele está no auge da juventude, do vigor, da força, mas esse texto se encaixa para qualquer um de nós. Viva a vida, faça tudo que satisfaz o teu coração. Olha aí o conceito moderno, faça tudo que satisfaz o teu coração, tudo que agrada os teus olhos, recreie-se em tudo, porém saiba que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O que você fez da vida que eu te dei? Você viveu para mim ou você viveu para si mesmo? Esse é o ponto. Ainda Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, leiamos juntos? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, olha o que o sábio diz: temer a Deus é dever da igreja somente? É dever só dos crentes? É dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, o resumo, a máxima é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O temor do Senhor é sempre o princípio da sabedoria. A terceira forma de viver segundo a vontade de Deus é preparando-nos para o julgamento. Certa feita, Jesus advertiu a seus discípulos assim: quanto aos anseios e cuidados de uma vida em torno de si mesma. Lucas 12, 16 a 21, não está projetado, mas eu vou ler para os irmãos assim, olha. E lhes proferiu ainda a parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E esse homem arrazoava, ou seja, ele tirava razão consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Eu não tenho onde recolher os meus frutos, porque a minha colheita é grande. Então ele propôs: farei isto, eu vou destruir os meus celeiros antigos e vou reconstruí-los ainda maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens neles. Então direi à minha alma, ou seja, eu direi para mim mesmo: veja quantos bens que eu pude juntar para muitos anos, descansa. Ele dizendo para si mesmo, né? Descansa, você já fez a sua aposentadoria, descansa, come, bebe, regala-te.
Mas Deus lhe disse: louco. A tradução aqui é insensato, né? Você não parou para pensar na eternidade, você está vivendo para si mesmo. Insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Ou seja, tudo que você ajuntou, tudo que você trabalhou anos a fio para juntar, para construir seu patrimônio, suas coisas, para quem que você vai deixar? Às vezes para pessoas que sequer vão dar um valor que você deu para juntar. Vai vender, vai desfazer daquilo como se você nunca tivesse tido esforço para poder ajuntar. O que tens preparado e para quem será? Para Deus é que não é. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então o que Jesus nos diz? Que nós temos que entesourar os nossos bens para com Deus. São valores espirituais. Ele não está nos desencorajando a fazermos uma economia, juntarmos patrimônio. Ele está dizendo que a nossa real preocupação tem que ser juntar um tesouro, mas nos céus. Estas mesmas verdades são ecoadas em Isaías 22, verso 12 e 13, onde o Senhor Deus diz assim para o povo, vamos ler juntos? O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe vinho, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então aproveita a vida, eu tenho que viver para mim mesmo dessa maneira, vamos comer, vamos beber. O Senhor está dizendo, era tempo de vocês se arrependerem, chorar, lamentar, me buscar. Só que vocês estão querendo viver para vocês mesmos. Porque qual que é a filosofia de vida do povo aqui? A vida é uma só. Então deixa eu viver agora do jeito que eu tenho que viver. Uma vez alguém me disse assim, pastor, fulano é novo, então o tempo que ele tem de errar é agora. O problema é que certos erros não tem conserto não, meus irmãos. Nem na juventude e nem na velhice. Tem certos erros que são irreparáveis. Então nós não podemos ter essa visão de que a hora de errar é agora. Nós temos que viver uma vida focada no alvo, em não errar. E o erro tem que ser um acidente de percurso na nossa vida. E é isso que Pedro está aqui nos mostrando. Há um julgamento vindouro, onde não haverá apelação no tribunal, nem instâncias superiores, nem advogados ou recursos legais. Não haverá abrandamento de pena ou redução de sentença. Será unicamente o juízo final, presidido pelo Supremo Juiz, o Senhor dos Exércitos, que não se corrompe, que não se vende, que não é parcial, o justo juiz. Que todos nós possamos terminar a nossa lida aqui, esse tempo que nos resta na carne, né, como Pedro diz, tendo como lema as últimas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Leiamos todos juntos? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo utiliza aqui a figura dos jogos esportivos que tinha em Roma. Combati o bom combate, é a figura do gladiador na arena. O soldado ou o gladiador morre, foi atingido de forma fatal, mas ele reconhece que fez uma boa luta. Ele lutou com bravura, com intrepidez, até o fim. A segunda figura que ele usa dos jogos aqui é completei a carreira, né? Sabe aquela volta nos estádios olímpicos que os corredores fazem? O vencedor ganhava uma coroa de louros, né? Os ramos dourados, e colocava sobre ele. Paulo diz, então eu fiz uma boa luta, eu completei a minha corrida,
eu não parei no final, e essa corrida, você não está correndo com ninguém, você não está competindo com ninguém. É uma corrida que você só tem que chegar na posição, primeiro, segundo, terceiro lugar. É uma corrida que você tem que chegar. Completei a carreira e guardei a fé. Eu não perdi ela na luta. Eu não deixei ela cair do bolso no caminho da corrida. Eu guardei essa fé desse novo coração, desse novo viver em Cristo. Já agora, nesse exato momento, porque Paulo já estava aqui com a guilhotina prestes a descer no pescoço. Agora, a coroa da justiça, ou seja, por que justiça e não de glória? Porque Deus é justo. Deus iria recompensá-lo com justiça. A coroa da justiça me está guardada, reservada, a qual o próprio Senhor, reto juiz que julga retamente, conforme diz o texto, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas aí ele agora fala, ele contempla nós aqui nessa noite, a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você anseia pelo retorno dele? Pedro diz que para este fim o evangelho foi pregado também àqueles que já morreram. Esses mortos aqui não eram outros mortos, eram mortos do tempo de Pedro, que ouviram o evangelho. E Pedro está dizendo, ele foi pregado também aos que já morreram, para que mesmo julgados na carne, ou seja, terem recebido a sentença da morte, segundo os homens, né? Veja o paralelismo, julgados segundo os homens e julgados segundo Deus, que é competente para julgar vivos e mortos. Mesmo julgados na carne, vivam no Espírito segundo Deus. Então, a última maneira nesse texto de viver segundo a vontade de Deus é nos preparando para o juízo final. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ampare.